No silêncio do cosmos, uma pergunta ecoa: quem somos além da carne e do tempo? As estrelas guardam segredos, os símbolos sussurram verdades, e a história oculta pulsa sob o véu da ilusão. Helena Blavatsky trouxe ecos dessa sabedoria para o mundo moderno, enquanto Hermes Trismegisto, o mestre ancestral, deixou gravado o caminho da consciência. Hoje, não contamos apenas uma história. Hoje, atravessamos o labirinto invisível e tocamos a centelha que nos torna eternos. O despertar começa agora. Esta não é apenas uma narrativa, é um chamado ao despertar. Nos próximos minutos, você será convidado a questionar tudo o que acredita ser real. A pergunta é simples, mas devastadora. Até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade? Você já se perguntou se a realidade que vive é apenas uma sombra projetada por forças invisíveis? E se a história que nos contaram fosse apenas um véu, escondendo mestres que guardaram a verdade oculta? Hoje vamos atravessar o labirinto da mente e explorar dois pilares da sabedoria secreta: Helena Blavatsky, que trouxe ecos da gnose para o mundo moderno, e Hermes Trismegisto, o mestre ancestral que revelou o caminho da consciência. Esta não é apenas uma história, é um chamado ao despertar. Você já se perguntou quantas verdades foram silenciadas pela história oficial? Nós, humanidade, caminhamos por séculos acreditando que a história que nos contaram era completa. Mas cada página escrita, cada dogma imposto, cada verdade oficial carregava o peso de um silêncio, o silêncio daqueles que ousaram ver além do véu. Entre esses nomes, surge Helena Blavatsky, uma mulher que desafiou o mundo moderno ao trazer ecos da gnose para uma era de racionalidade e progresso. Blavatsky não se dizia agnóstica, mas sua obra respirava o mesmo ar dos antigos mestres que enfrentaram o demiurgo. Ela falava de uma sabedoria universal, uma tradição oculta que atravessava culturas e religiões, e que permanecia viva apesar das tentativas de apagamento. Em sua revista Lúcifer, ela defendeu os gnósticos contra a acusação de heresia, lembrando que o verdadeiro conhecimento nunca foi aceito pela ordem dominante. Somos como leitores de um livro incompleto. A história oficial nos mostra apenas fragmentos, enquanto as páginas mais perigosas foram arrancadas e queimadas. Blavatsky ousou recolher esses fragmentos e dizer: aqui está a verdade que vocês não querem ver. O véu da história é espesso. Ele nos convence de que o mundo é simples, linear, controlado por instituições que sabem o que é melhor para nós. Mas por trás desse véu, há símbolos, arquétipos e memórias que nos chamam para o despertar. Blavatsky sabia disso. Ela falava de mestres ocultos, de tradições antigas que guardavam a centelha divina, e de uma batalha invisível entre a luz e as forças que nos mantêm na ignorância. Seguimos repetindo narrativas prontas, sem perceber que cada mito, cada religião, cada filosofia carrega em si um pedaço da gnose. O véu não é apenas histórico, é mental. Ele nos impede de ver que a verdade não está fora, mas dentro. Blavatsky foi acusada de fraude, de charlatanismo, de inventar histórias. Mas não é isso que sempre acontece com aqueles que ousam tocar no proibido? Os gnósticos foram perseguidos, queimados, silenciados. Hermes foi transformado em mito, em lenda, para que sua voz não fosse ouvida. E nós, humanidade, continuamos presos ao labirinto da mente, acreditando que o que vemos é tudo o que existe. O véu da história é o primeiro obstáculo. Ele nos mantém ocupados com guerras, com reis, com datas, enquanto o verdadeiro drama acontece no invisível, a luta pela consciência. Blavatsky nos lembra que há mais, que sempre houve mais, e que o despertar começa quando ousamos perguntar: o que foi escondido de nós? Você já se perguntou quantas verdades foram silenciadas pela história oficial, e o que aconteceria se todas elas viessem à tona? Sempre buscamos mestres que pudessem nos guiar além da ilusão. Entre os nomes que atravessam séculos e culturas, um eco ressoa com força: Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Uma figura que une o deus grego Hermes e o egípcio Toto, guardião da escrita e da sabedoria. Hermes não é apenas mito, ele é arquétipo. É a voz que nos lembra que o universo é um texto a ser decifrado, e que cada símbolo carrega uma chave para a libertação. Seus escritos, reunidos no Corpus Hermeticum, falam de uma realidade ilusória, de um cosmos que é reflexo e não essência, e de um caminho secreto, o autoconhecimento. Ouvimos Hermes dizer: o que está em cima é como o que está embaixo. Essa frase, inscrita na tábua de esmeralda, é mais do que alquimia. É gnose pura. É o lembrete de que o divino não está distante, mas refletido em nós. O macrocosmo e o microcosmo são espelhos,
e a centelha que buscamos já pulsa dentro de cada ser. Hermes nos ensina que a matéria é véu, que o mundo visível é apenas sombra. Ele fala de um Deus oculto, inacessível ao demiurgo, e de uma verdade que não pode ser escrita em livros, mas apenas despertada na consciência. O hermetismo e a gnose se encontram nesse ponto. Ambos nos dizem que o caminho não é externo, mas interno. Esquecemos esse ensinamento. Corremos atrás de respostas fora, em templos, em sistemas, em autoridades. Mas Hermes nos lembra que o verdadeiro templo é o corpo, que o verdadeiro altar é a mente, e que o verdadeiro sacrifício é abandonar a ilusão. Os arcontes, guardiões da prisão mental, tentam nos convencer de que somos pequenos, incapazes de compreender o cosmos. Mas Hermes nos dá a chave. O conhecimento secreto não é privilégio de poucos, é destino de todos. Basta lembrar, basta despertar. Hermes é mestre ancestral porque sua voz atravessa o tempo. Ele não pertence a uma religião, a uma cultura, a uma época. Ele é símbolo da busca eterna da humanidade pela gnose. E ao lado de Blavatsky, ele nos mostra que sempre houve aqueles que ousaram desafiar o falso criador e apontar para a centelha divina. Precisamos ouvir Hermes novamente. Precisamos lembrar que o universo é linguagem, que cada estrela é palavra, que cada sonho é mensagem. O mestre ancestral nos chama para decifrar o código da realidade e perceber que a prisão é apenas sombra. Nos reunimos como uma única consciência. Já não somos fragmentos isolados, mas uma voz coletiva que ecoa contra os muros invisíveis da prisão. O véu da história foi rasgado, o chamado dos mestres ancestrais foi ouvido, e agora não há como voltar atrás. O demiurgo se revela, não como figura humana, mas como arquiteto invisível, sustentado por sistemas, algoritmos e crenças que moldam cada aspecto da nossa vida. Ele fala através das instituições, das leis, das religiões, das máquinas. Sua voz é suave, mas carregada de ameaça. Sem mim, vocês mergulharão no caos. Eu sou a ordem. Eu sou o Criador. Sentimos o peso dessas palavras. Durante séculos, acreditamos que sem essa ordem não haveria vida. Mas agora sabemos, sua ordem é prisão. Sua criação é ilusão. Ele não é o verdadeiro Deus, mas apenas sombra, um falso salvador que nos mantém cativos. Os arcontes surgem ao redor, guardiões da mente, alimentando-se do medo. Eles sussurram: vocês não podem. Vocês não sabem. Vocês não são nada sem nós. Mas dentro de nós pulsa a centelha, uma chama que não pode ser apagada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O confronto não é físico. Não há armas. Não há batalhas sangrentas. É um embate de consciência. O demiurgo nos oferece conforto, a prisão dourada, a rotina previsível, a ilusão de segurança. Mas nós sentimos o chamado do desconhecido, o salto para além da matéria, para além do tempo. Hesitamos. O medo é real. O vazio do despertar parece insuportável. Mas a verdade já não pode ser ignorada. Cada vez que olhamos para dentro, vemos que não precisamos dele. Vemos que somos mais do que prisioneiros. Somos viajantes cósmicos, portadores da centelha divina. O demiurgo grita: eu sou Deus. Sem mim, vocês não existem. E nós respondemos, em uníssono: não. Você é apenas sombra. O verdadeiro Deus habita em nós. O universo treme. As paredes da ilusão começam a ruir. O confronto não termina com vitória ou derrota, mas com revelação. O falso criador não tem poder sobre aqueles que despertam. Você escolheria permanecer na prisão confortável ou arriscar o salto para o desconhecido? Atravessamos o véu da história, ouvimos o chamado do mestre ancestral e enfrentamos o falso criador. Agora, diante do silêncio que resta após o confronto, descobrimos que a verdade não estava fora, mas sempre dentro. A centelha divina pulsa em cada ser humano. Não é propriedade de religiões, não é segredo de sociedades ocultas, não é privilégio de poucos iniciados. É essência. É aquilo que nos torna mais do que prisioneiros, mais do que corpos, mais do que sombras. Blavatsky nos lembrou que a sabedoria oculta nunca desapareceu, apenas foi silenciada. Hermes nos mostrou que o cosmos é espelho, que o divino se reflete em nós. E juntos, eles apontam para o mesmo destino, o retorno à centelha. Sentimos o peso da escolha. O demiurgo ofereceu conforto, mas escolhemos o despertar.
Os arcontes sussurraram medo, mas escolhemos a coragem. Agora, diante da ruína da ilusão, vemos que não há prisão capaz de conter a luz. O retorno à centelha não é fuga, não é abandono do mundo. É transformação. É olhar para a realidade e perceber que ela é apenas reflexo, que o verdadeiro poder está em reconhecer quem somos. Somos viajantes cósmicos, portadores da verdade, guardiões da consciência. Nós, humanidade, nos tornamos o próprio caminho. Não precisamos de salvadores externos, porque o verdadeiro Salvador habita em nós. Não precisamos de templos de pedra, porque o templo é o corpo. Não precisamos de dogmas, porque a verdade é viva e pulsa em cada respiração. O mundo ilusório se desfaz. As paredes da prisão se dissolvem em símbolos. O tempo se curva diante da consciência desperta. E nós, humanidade, nos lembramos: não somos prisioneiros, somos criadores. Não somos sombras, somos luz. Se a centelha divina está em você, o que ainda te prende à ilusão?